E bem-vindos a mais um Ponto de Partida. Eu sou o Maitos e hoje no quadro falaremos sobre 3 mangás de esporte da Shonen Jump que fizeram um sucesso absurdíssimo, cada um pelo seu motivo específico. E, bom, não tem muito o que falar, é um quadro onde nós falamos sobre os capítulos iniciais de obras com uma temática específica, seja delas sendo do mesmo autor, delas sendo de uma temática parecida, nesse caso esporte. Enfim, tem várias temáticas diferentes, então chequem a playlist no YouTube ou aqui no Spotify para saber mais dos outros episódios. Mas, sem mais delongas, introduzindo aqui os mangás de falando tudo mais, muita gente não sabe, mas quando o Slam Dunk acabou, lá em 96, a Jump, em questão de cópias de revista, teve assim uma queda absurda em vendas. Então, alguns títulos até carregavam a revista, tinham alguns mangás que eram chamativos, assim. E uma coisa que é curiosa, porque apesar desses 3 títulos que eu vou comentar aqui no podcast, é engraçado como a Jump nunca teve uma obra de esporte que chegou nesse ponto. Nunca teve uma obra de esporte que chegou no nível de popularidade abissal, assim, de Slam Dunk, sabe? Mas então, anos depois do final de Slam Dunk, aparece um carinha aí chamado Takeshi Konomi que publica o mangá Tennis no Oji-sama, ou Prince of Tennis, como ficou conhecido aqui no ocidente, que lançou seu capítulo 1 lá em 9 de julho de 99. E para situar você, ouvinte do podcast, para ver o que tinha na época da Jump, quando tava lançando o mangá, quando saiu, tinha One Piece já, tinha o Yu-Gi-Oh!, Hikaru no Go, Hunter x Hunter, Shaman King, tinha Hoshin Yang, Rookies, e ele veio na mesma leva do mangá Survive. E vamos lá, esse mangá, eu fiquei muito curioso quando fui no capítulo 1 dele, porque dentre esses aqui, o Prince of Tennis, o Kuroko e o Haikyuu, ele era o que eu mais estava curioso. Porque o Kuroko, eu já li um outro mangá do Tadatoshi, que é o Kill Blue, que eu tô gravando aqui no dia 15/6 de 24, então o Kill Blue ainda lança. E, pô, ainda acompanho o mangá, é comédia romântica, etc. É o mangá de ritmo, enfim, ele transita em várias coisas. E eu já vi um pouco da habilidade dele com esporte. Então, já tinha um pouco da minha curiosidade ali, mas eu também já tinha impressão com o autor. Furudata eu vou falar mais depois. Mas outra coisa também que me deixou muito assim quando eu fui ler o capítulo é que um dos meus mangás favoritos é Baby Steps, que é um mangá também de tênis, que é um mangá da Magazine que saiu lá em 2007, 2008, por aí. O Prince of Tennis, ele tem um negócio interessante nele, que o Ryoma, né, que é um gênio, que é um cara que já manja do esporte, ele é canhoto. E aí, qual que é a parada? Ele, durante a partida do capítulo, pra mostrar a arte do autor, inclusive, né? Lá pra página mais ou menos 30, 31, que tem uma sequência dele arremessando a bola, pô, é interessante, é maneiro, mostra o que o autor trouxe, assim, com a arte, é um negócio que eu acho interessante, bacana. Eu tava usando, na verdade, a mão mais fraca durante a partida toda, que é a direita. Aí, cara, mano, eu fiquei, caralho, cara. É engraçado por um lado, mas também, tipo, eu acho que aumenta o charme do personagem, né? Porque no começo do capítulo a gente tá acompanhando não a visão dele, de fato, quer dizer, é dos dois, de certa forma, mas quando a gente vai introduzir o que tá acontecendo, quem são as pessoas, a gente conhece primeiro a Sakuno Ryuzaki, que é uma menina que meio que tá admirando ele de longe. E aí vê a partida, fala com a avó dela sobre a partida durante ela acontecendo. Então, o tal do príncipe do tênis aí, o Ryoma, a gente tá vendo um pouco do que ele pode fazer. E é um traço meio bichonen. É um traço meio... Ele, de certa forma, ele revoluciona os mangás de esporte, assim. Ele realmente é uma revolução. Porque ele entrega protagonistas bonitos que conseguem agradar o público adolescente e feminino. E, cara, o maior público do mangá eram mulheres. O maior público do mangá eram adolescentes. Tipo assim, pessoas que são relativamente de uma faixa... Não são do público-alvo da Shonen Jump. Mas, tipo assim, isso fez o mangá subir num nível absurdo. E assim, em questão de recepção, de como o capítulo 1 foi, eu não tenho muita pesquisa em relação a isso, porque foi um mangá de 99, é um mangá grande, mas assim... Porra, ele tem 60 milhões de cópias em circulação, porém é um mangá que ele não furou tanto a bolha em relação ao ocidente. Você pode até ter ouvido falar de Prince of Tennis, mas você não... Cara, se eu conhecer, tipo assim, 5 pessoas que leram essa porra inteira, eu sou muito já aqui no Brasil, até em outros países aqui da América, né? Esse mangá não foi meio que um sucessor de Slam Dunk, ele não foi um mangá que trouxe a Jump pro grande auge,
pelos motivos que Slamdunk trouxe. Não, ele trouxe um público diferente pra Jump. Esse público, assim, fomentou absurdamente. Bacana, é um capítulo que eu acho competente, eu acho que ele tem uma boa noção de espaço entre as páginas. Eu acho que ele movimenta bem durante a partida, ele tem uma coreografia até que ok. O traço eu não sou muito fã não, vou confessar aqui do começo do mangá, mas eu entendi um pouco a intenção dele. Eu acho que como ele tá falando de personagens que são da elite, personagens que eles têm um pouco mais desse grau elitista, a gente tá vendo de fato um príncipe, que é o quê? Uma figura um pouco mais delicada em relação aos outros personagens. A gente quase não vê o olho dele, mas ele também, tipo, tá usando boné, então eu não sei, é um design, tipo, um tanto quanto distante dos dois próximos que a gente vai comentar aqui, que é o Kuroko e o Haikyuu, só que ainda assim eu acho que tem um charmezinho. Tem um charmezinho, mas ainda assim não foi o que me pegou 100%. O que me decepcionou um pouco, porque é o que eu mais estava hypado. E acho que de Prince of Tennis é basicamente isso. Eu não tenho muito mais a acrescentar, peço perdão aí se faltou alguma coisa. Mas como eu tô sozinho aqui, vai ser mais papum, pum pum, pou pou, né? Enfim, é um bom capítulo. Agora então vamos pular um pouco no tempo, iremos agora para 8 de dezembro de 2008, que é quando nasce o mangá Kuroko no Basket, ou Kuroko's Basketball, ou The Basket Which Kuroko Plays. Isso é muito engraçado, não dá, cara. Que é do Tadatoshi Fujimaki. E algo interessante desse mangá, algo que, tipo assim, logo de cara já chama muita atenção, é que vamos pegar o seguinte: desde Slamdunk não tinha um mangá de basquete muito popular na revista. E aí surge Kuroko no Basket em 2008. Gente, esse mangá não foi não foi nem perto do que é Slamdunk, mas ele teve o seu público. Muita gente falou que ele era um filho de Slamdunk na época. Até hoje tem um pouco disso, tem esses debates online, tanto na gringa quanto aqui no Brasil, pra quem conhece mais a Shonen Jump mais a fundo. E, cara, eu concordo com o pensamento de que, na verdade, esse mangá não é um filho de Slamdunk. Ele é um filho de Prince of Tennis, porque ele acabou tendo esse mesmo público. O apelo também dele com os dois protagonistas, que vou falar deles agora, né? Aproveitar já o gancho que eu fiz comigo mesmo. Um conceito que eu adorei nesse mangá, que eu achei, tipo assim, do caralho. O que chegou pra mim de Kuroko no Basket era que ele era meio ambíguo com os poderes e que, pô, tinha muito personagem gostoso. E aí eu pensei, tá, então vai ter os dois, vai ter o... Cara, teve os dois. Só que o que mais me surpreendeu, e que também eu fiquei meio chocado até quando eu fui ler esse capítulo, é que, ok, a escola Teiko, ela tinha, antes do ensino médio, uma galera que era a geração dos milagres. Que quando eles foram pro ensino médio, cada um acabou indo pra um canto. Menos uma certa pessoa aí, que o capítulo vai mostrar quem é esse cara. E desce plot twist durante a partida, né, que é o Kuroko. E, cara, eu acho muito interessante e maneiro pra caralho que, assim, o Kuroko está no título, na capa do mangá, é um dos primeiros ali que aparece no capítulo. Só que, de certa forma, o protagonista, tematicamente, é o Kagami. Além do Kuroko ele ser a sombra, ele ter essa ideia de que, tipo assim, durante o jogo, os passes dele chegam a ser até invisíveis, ninguém vê. E, cara, eu acho isso muito engraçado, cara. Eu ri pra caralho disso, de certa forma. Porque, tipo assim, eu entendi as críticas em relação a parada de, tipo assim, mas é muito ambíguo sem poder ou não. Assim, nesse capítulo 1, pelo menos, eu não acho nem fudendo que ele é ambíguo. Eu acho que, tipo assim, ele dá só, tipo, uma exagerada. E pra mim, ok, pra mim é normal. Eu não acho que isso é um incômodo na minha leitura, não acho que isso foi algo que me travou durante o capítulo, que me tirou um pouco da obra. Até porque meio que tinha essa mítica em relação à geração dos milagres, então foi bacana, eu gostei disso. E principalmente, porra, o Kagami quer ser o melhor do Japão. E o Kuroko quer ser a sombra dele. Ele quer ser a sombra do melhor do Japão. E, cara, essa rivalidade de dois caras no mesmo time, né? Vai lembrar sempre aquele paralelo do Slamdunk, do Urukawa e do Hanamichi. E eu acho que isso carrega bastante o capítulo também. Eu gostei muito da treinadora também, achei ela muito carismática. E de resto, acho que é só isso pra comentar. Uma outra coisa também pra falar sobre o Kuroko é que, como eu falei, ele é meio que filho do Prince of Tennis. Mas não só nesse quesito. É que ele também tinha muita... A fandom dele é bem grande, de doujinshi e yaoi. Então, assim, a fanbase do mangá em relação a esse tipo de conteúdo sempre foi muito alta.
E até porque o design dele, tipo, davam essa sensação, então o público acabou dando um pouco mais de atenção depois que o Prince of Tennis estava um pouco mais em baixa. E, porra, sucesso até considerável, teve 31 milhões de cópias em circulação, metade do Prince of Tennis, não é aquela coisa absurda, mas é um mangá memorável, assim. Agora indo por último mangá, Haikyuu, de Haruichi Furudate, em 2012, pulamos aí mais alguns anos aí, né, cada um teve uma década diferente, anos 90, anos 2000 e por fim, ano 2010, né. A gente aqui no canal já gravou o Kiben Gakuha Yotsuya Senpai no Kaidan, alguma coisa do tipo assim, o título, que é um mangá cansado do autor. Esse mangá é tenebroso. E eu lembro que um tempo depois, lá em 2021, eu fui e tentei ler Haikyuu. Vamos ver como que o autor evolui em relação a uma obra merda pra essa obra de esporte. Aí eu fui ler o mangá e eu odiei pra caralho. Eu achei que, tipo assim, tinha muito diálogo, que demorou muito pra ter um painel de vôlei. Aí nem pula direita. Cara, eram umas críticas assim que eu levei muito na minha cabeça. E, tipo assim, eu não li nenhum volume, li, tipo, 4 capítulos e dropei o mangá. Desisti. E por isso foi o maior desafio. Só que, cara, relendo, o quê? 2, 3 anos depois? 3 anos depois? Cara, foi totalmente diferente. Eu fiquei meio incrédulo com o mangá, na verdade. Eu gosto bastante que ele é muito identificável, então você tem uma ideia de uma projeção de fato. O leitor da Jump, ele vai olhar com um vislumbre algum personagem que ele gosta muito, porque ele é justamente um pré-adolescente que tá um cara se formando. Então, tá bom, muita gente se inspira em personagens que têm um objetivo grande, nobre, ou também que consiga se ligar com o que eles podem ou querem ser. Isso pra mim é um negócio que carrega muito o Haikyuu. Eu acho isso muito emocionante. O Hinata, porra, ele passando pela... Tava sozinho desde o começo. Ele teve aquele grupinho dele, mas ele depois teria que mudar de escola. E que ele conseguiu perder a partida que o capítulo inteiro construiu. E eu acho isso muito emocionante. Eu gostei muito da construção do personagem do Hinata, do Shoyo, né? E principalmente a rivalidade dele com o Tobio Kageyama. Porra, cara, aquilo ali foi muito divertido de acompanhar. Tem uns erros de camaradagem que já nascem no capítulo 1 e que é muito irônico e até engraçado de que eles meio que se bicam muito nesse primeiro capítulo e tal, e tem essa rivalidade clara, naturalmente, que surge pros dois. E o capítulo, ele dá a entender que futuramente eles vão se enfrentar em times diferentes. Só que o engraçado disso é que chega no final do capítulo, eles são no mesmo time. Então, caralho, cara, o capítulo meio que constrói uma rivalidade que ainda existe, porque tá bom, o cara é o rei da quadra, o cara é o foda, o cara é o piroca. E o Renato é um baixinho que tá tentando se desenvolver ainda no esporte, que ele tá tentando ainda dar o máximo de si, se esforçar, etc. Uma coisa que eu achei legal, que destacou também pra mim, foi a comédia do mangá. Na minha cabeça, né, de anos atrás, eu tinha achado sem graça, porque às vezes, quando a comédia em algum mangá tem quadros pequenos com pequenas interações de personagens que eu acabei de conhecer, eu acaba passando um pouco batido pra mim, eu não me importo muito. Só que aqui, acho que dá pra se ligar muito fácil. Todo mundo ali da escola, o pessoal, tipo, cada um com uma piadinha interna entre eles, você entende muito fácil, você bate o olho e já vê qual é o arquétipo dos personagens, e não é poluído, cara. É uma fluidez muito boa a leitura de Haikyuu. A quadrinização do Furudate valoriza muito os momentos de auge dos personagens, assim, de eles arremessando a bola, eles se emocionando, eles surpresos. Então, valoriza bastante a expressividade deles, eu gosto disso no Furudate. À primeira vista, é desafiador, e que eu boto palma pra esse mangá, é que esse primeiro capítulo tem personagem pra um cacete, mas ele não é exaustivo. Ele, tipo assim, consegue você se ligar muito fácil com eles, sim, como eu falei antes, e consegue também ter uma visão ali do grupo, uma visão da escola, muito rapidinha. Tem uma galera que já é introduzida no final do capítulo, já que ele tá pra outra escola, só que ainda assim, essas idiosincrasias deles funcionam muito bem. Eu gosto disso. Foi realmente uma surpresa muito grande. E uma outra coisa também que eu não comentei no Kuroko é que tanto o Haikyuu quanto ele pegam a época do Big Tree. Então já tinha One Piece, Naruto e Bleach bem consolidados na revista. Tinha também Bakuman, Sketch Dance, Beelzebub, Reborn. O próprio Kuroko tava quando o Haikyuu começou também. E Haikyuu veio numa leva só com esse mangá. Não tinha nenhum mangá junto com o Haikyuu na época. E também dizer que o Haikyuu, ele, marcou a Jump na década que publicou, etc. Uma grande gama de atletas
até de que não são de esporte, mas que amam Haikyuu, aqui no Brasil, no Japão e entre outros países. Então, pô, é um manga que realmente furou a bolha, diferente do Kuroko e do Prince of Tennis, que acabaram ficando lá no Japão um pouco mais do seu nicho. Não no nicho que eles queriam exatamente, mas tipo, o nicho que acabou vindo pra eles. Então o Haikyuu, pô, é o mais conhecidão desses três aí. E, bom, eu gostei muito do capítulo. É um capítulo que me deixou muito curioso. E agora, então, vamos para a reta final, onde eu falarei, então, o ranking dos capítulos e qual deles eu leria. Bom, agora esse ranking, se eu falasse pra eu mesmo de, tipo assim, 2 anos atrás, eu falaria, você tá louco, porra! Terceiro lugar, Prince of Tennis. Segundo lugar, Kuroko. E em primeiro lugar, Haikyuu. Haikyuu foi o que eu mais gostei. Os três, ele se citou na escola, mas eu acho que o Haikyuu, ele conseguiu aproveitar esse espírito escolar muito melhor. Acho que apesar do Kuroko, ele conseguiu se aproveitar bem disso. Acho que apesar do Prince of Tennis ter esse valor interessante da escola de elite, né, tu tem meio que um príncipe ali, tematicamente falando, são legais, são charmosos na proposta deles, principalmente o Kuroko. Pô, ele mostra a trajetória inteira do Hinata em relação ao que ele gosta, ao que faz ele gostar cada vez mais e não desistir. É muito inspirador. Enfim, é o mais emocionante, é o que eu mais gostei. E, sinceramente, eu leria os três pelo primeiro capítulo. São muito... Assim, acho que o Prince of Tennis eu ficaria meio... Sei lá, eu não... sei lá, o design não me atraiu muito. O Kuroko me deixou muito chocado e o Haikyuu me emocionou. Então, desses aí eu só não leria o Prince of Tennis. Mas, como eu sou Jump Fag, eu obviamente acabaria lendo os três. Enfim, eu acho que o podcast vai ficando por aqui. Não foi algo tão longo, foi uma coisa mais breve, já que eu tô aqui sozinho. Comentem aí o que vocês acharam, vote no Spotify e também no YouTube qual é o seu capítulo favorito entre esses três aqui e por quê. E também sugira uma tríade de mangás para eu comentar aqui no ponto de partida, como fizemos aqui com essa temática de esportes e entre outros aí que tem no canal. Então é isso, e é porque e é mesmo, e ver, e jer, e puti, como diria o Whindersson Nunes. Até o próximo vídeo, até a próxima live, até o próximo ponto de partida.